Boa tarde, meus amores. Hoje nós iremos fazer uma breve revisão sobre a região Nordeste, certo? Então, abra um livro aí na página 66 e vamos fazer uma breve revisão. Região Nordeste. Aí no mapa mostra os estados que compõem a região Nordeste. É isso? Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Esses são os estados que compõem a região Nordeste. A região Nordeste é a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático por possuir um contraste entre secas e cheias. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, certo? Quando o cultivo de cana-de-açúcar, maior produtor da sua agricultura, começou a decair. Observando o mapa do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea, pois é banhada pelo Oceano Atlântico. Essa região faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, certo? Agora vamos para os estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Ela é formada por 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Região Nordeste, aí, estados: Maranhão, capital São Luís, a sigla MA e a área em quilômetro quadrado, certo? Então temos o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. São 9 estados. Ao lado temos as capitais de cada estado e as siglas e área em quilômetro quadrado. Então, quantos estados compõem a região Nordeste? 9 estados, não é isso? História da formação da região Nordeste. O Nordeste foi primordialmente habitada pelos indígenas que antes da colonização ajudavam os europeus na extração de pau-brasil, em troca de especiarias. Era o escambo. Foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados, devido a constantes batalhas contra os senhores de engenhos. A região foi o palco do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil. Logo em seguida veio a produção de cana-de-açúcar, necessitando de mais mão de obra escrava nas lavouras. Com isso, foram trazidos negros africanos para trabalhar no cultivo e na produção do açúcar, nos engenhos. Anos depois, surgiram mais imigrantes para trabalhar, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Nordeste. Demografia. Como já vimos, a região Nordeste é composta por 9 estados e sua extensão territorial é de 1.554.257 km²,
sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões Sudeste ao Sul, Norte ao Oeste, Centro-Oeste ao Sudoeste e ao Norte e ao Leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Conforme a pesquisa realizada pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina totaliza 53.081.950 habitantes, compondo cerca de 28% da população residente no Brasil. Sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. E seu crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é maior que a população rural, correspondendo a 73%. O estado da Bahia é o mais populoso, com aproximadamente 14.016.906 habitantes. E Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste, com cerca de 2.068.017 habitantes, certo? Então aqui foi um pequeno resumo aí. Aí temos os grupos étnicos, certo? E o relevo. Agora vamos para a página 74, onde tem o relevo da região Nordeste, certo? O relevo nordestino é caracterizado por planaltos, planícies e depressões. A maior parte da região se localiza em um extenso planalto antigo e marcado por erosão. Destacam-se dois antigos e extensos planaltos, o Planalto da Borborema e a bacia do rio Parnaíba. Tem-se ainda áreas altas e planas, que formam as chapadas, como a Diamantina, um importante polo turístico da região, e a Chapada do Araripe. As chapadas da bacia do rio Parnaíba e os planaltos são encontrados na porção oeste do território nordestino. Já a região central abriga depressões que ocupam a maior parte da região, causada pelo Rio São Francisco. O Planalto da Borborema está ao leste. Ele impede as chuvas de chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola a região. A área litorânea apresenta planície costeira em toda a sua extensão, com a presença de acidentes geográficos, como cabos, ilhas, baías, arrecifes, dunas, escarpas, atóis, abrolhos e ainda várias baixadas montanhosas e barreiras. Todas as praias são belíssimas e bastante exploradas pelo turismo. Agora vamos para a página 78, onde tem o clima. O clima da região Nordeste. O Nordeste é caracterizado pela escassez de chuva, que provoca a seca, pois a região está localizada na zona intertropical da Terra, devido à grande quantidade de raios solares. A temperatura é muito elevada durante o ano todo e as chuvas não são bem distribuídas no decorrer do ano. Há no território nordestino 3 tipos de clima. Quais são eles? O tropical, o semiárido e o equatorial úmido,
certo? Então, temos três climas, três tipos de clima no Nordeste: equatorial, tropical, equatorial úmido, tropical e semiárido. O clima equatorial úmido é identificado em uma restrita parte da região, localizada a oeste do Maranhão, que sofre influência do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Clima semiárido abrange especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. As chuvas são irregulares e existe ocorrência de estiagem prolongada. E clima tropical ocorre no litoral de todos os estados da região. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa, certo? As sub-regiões do Nordeste. Devido às diferenças de relevo, vegetação, ocupação humana e clima, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Então, aí, ó, fala um pouquinho de cada uma. Meio Norte, é isso? Zona da Mata, Agreste e Sertão, certo? Então, a região é dividida em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata, certo? Então, a gente vai até aí, as sub-regiões, ok? Então, o Nordeste, ele tem 3 tipos de clima. Quais são eles? Tropical, semiárido e o equatorial úmido. É isso? E as sub-regiões do Nordeste. Então, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona Rural e Zona da Mata. Pronto. Terminando aqui a nossa breve revisão, a tia vai deixar depois aqui abaixo no grupo uma atividade para vocês copiarem, certo? E responderem conforme a revisão que nós acabamos de fazer, ok? Então, até amanhã. Beijos e tchau!